Bom dia, minhas queridas. Estamos aqui na lição número 5. Na sequência, teremos a 6 e a 7 e encerramos. O princípio da honra, por Tina Titus. Ame-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Romanos 12, 10. Jesus nos ordena, amem ao próximo como a si mesmo. E amar, gratidão, são sentimentos diferentes de honra. Nós temos o mandamento de amar a Deus e honrar a Deus. São coisas diferentes. Você pode amar e não honrar. Pense na pessoa mais próxima da sua casa. Se é casada, é a pessoa que dorme ao lado da sua cama. Se mora com alguém e não é casada, divide o lar, ela está do outro lado, no outro quarto. Nós todos devemos ter um propósito de honrar os nossos próximos. Quem que é a pessoa mais próxima de você que hoje deve estar sendo honrada por você? Todos nós temos um propósito na vida. Qual que é o propósito da nossa existência? O significado da nossa vida. Deus nos criou para relacionamentos. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Essa é a chave da devoção e do amor em nossos relacionamentos. Então vejam que um dos primeiros mandamentos de promessas de Deus para as nossas vidas é o de honra. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento da promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Efésios 6, 2, 3. Gente, às vezes a gente fica perguntando por que as coisas não estão dando certo. E muitas vezes nós não estamos nos colocando nesse lugar de sermos servas obedientes, servas companheiras dos nossos próximos, das pessoas próximas de nós. Nós somos dispostas a servir as pessoas lá fora, as pessoas da igreja, mas às vezes o nosso irmão de sangue, a pessoa que divide a casa conosco, a nossa cama, não está dentro do nosso rol de honrar. Então, honrar pai e mãe não é fácil quando esse pai e essa mãe não foram corretos, quando eles não foram 100% conosco. Então, não é fácil. Não importa que seus pais não foram, não são ou jamais serão alguém que você deseja, que você tem como exemplo de pais e mães, mas honre-os. Honre a seu marido. A esposa deve respeitar o marido, prestar atenção nele, levá-lo em consideração, honrá-lo e estimá-lo. Efésios 5:33. Honrar pai e mãe, honrar marido, cônjuge. Quando eles são honrados, pessoas honradas, é fácil, mas e quando eles não são? Então, quando eles não são, tudo fica difícil. E se seu marido não é uma pessoa honrada, como você vai honrá-lo quando ele não se comporta de forma honrada? Filipenses 4:8 é a resposta. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense o que é excelente e digno de louvor. Então vejam, a gente não deve concentrar os nossos pensamentos nas coisas erradas que eles fazem. E ela fala aqui, a autora do livro, ela fala de um testemunho particular da vida dela e muito íntimo, porque ela nasceu numa família cristã, onde o pai dela, os avós dela eram pessoas honradas, temente ao Senhor, fiéis, homens de honra às suas esposas. E quando ela se casou, ela buscou um marido nesse padrão e ela acreditava que ela tinha encontrado esse marido assim. Só que ela teve que enfrentar a realidade do casamento dela, onde ela descobriu um marido mentiroso, infiel e sem honra. E ela viu ele pedindo divórcio, saindo de casa, e depois ele voltando, e durante 7 anos ela conviveu com o retorno dele para o lar, pedindo perdão, e ela tentando humilhá-lo cada vez que ela se lembrava do que ele tinha feito ela passar. Até que Deus trabalhou na vida deles de uma forma que ela perdoou e se libertou, e foi possível amá-lo e honrá-lo e respeitá-lo pela graça de Deus, não por merecimento dele. Então ela viveu isso, ela teve a infidelidade do marido dela e durante 7 anos a luta para ela perdoá-lo e honrá-lo. Ela decidiu
mas ela ficou numa luta que só atrasou ainda o relacionamento e a paz dentro da casa dela. Não retribua mal com mal. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, cheio de compaixão, amem-se uns aos outros, mostrem misericórdia, humildade. Não retribuam mal com mal, insulto com insulto, ao contrário, retribuam uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Então é mais um versículo compromete, não retribuam mal com mal, retribuam com bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. É uma promessa, né? Então a gente muitas vezes tende a brigar ali com o nosso cônjuge, a reagir de forma que ele grita, você grita, ele é infiel, você é infiel, ele mente, você mente. Não é isso que Deus nos pede, não é para isso que fomos chamados. Uma coisa importante: retribua insultos com compaixão, com humildade e bondade. Esse é um princípio muito importante. E a motivação é fazer o teu lar, o teu reino, um lugar de paz. Honre seus votos, renove seus votos, e não precisa, por exemplo, fazer isso numa grande celebração. Um jantar, uma refeição à mesa, um lugar especial. Façam e relembrem os votos que fizeram, principalmente aí os casais diante de Deus. Pare de reclamar e discutir, considere a opinião dos outros, o olhar do outro, incluindo o seu marido. Tente ver as coisas como seu marido está vendo. Seja sábia na comunicação, a hora de falar, a hora de se calar. Aqui está em Eclesiastes 3:7, tempo de se calar e tempo de falar. Muitas vezes a gente deve simplesmente se calar e fazer coisas ao redor. Existe uma frase que diz: para que as coisas mudem é preciso fazer algo diferente. Se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós não mudaremos nada. Então aqui é preciso fazer algumas coisas que comuniquem-se com o seu marido de forma não verbal. Por exemplo, arrume-se, embelece-se, arrume-se a casa, ofereça uma refeição com lugar de honra para o seu marido, prepare-se para jejuns e orações. Tenha um som diferente na sua voz, permaneça calada quando o que ele espera de você é palavras de insultos. Você perceberá que essas atitudes trarão novos resultados. Honra tem a ver com atitude. Quanto mais tempo vivo, mais percebo o impacto da atitude sobre a vida. A atitude é mais importante do que fatos, é mais importante que passado, educação e dinheiro, fracasso, sucessos, que aquilo que os outros pensam, dizem ou fazem. É mais importante que aparências, dons, aptidões. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam eu te amo, mas é a atitude da pessoa que vai dizer claramente o que é atitude. Passos práticos. Fica atento ao seu tom de voz, como você se expressa. Não fale aquilo que vem na sua boca de supetão, tanto para cônjuge de pessoas próximas, como para outras pessoas também. Use seu contato visual para dar atenção. Quando estiver ao lado de alguém, olhe para a pessoa, olhe no rosto da pessoa. Olhe no rosto do seu marido, seus filhos, as pessoas à sua volta. Celebre. É essencial dar presentes especiais. Mesmo que a tua linguagem de amor não seja dar presente e a pessoa não seja a linguagem dela de receber presente, ofereça isso para ela. Então, use a tua influência para influenciar os lugares ao seu lado, as pessoas ao seu lado. E tenha o hábito de honrar, de fazer um lugar de honra onde você está, oferecer essa honra ao seu marido, ao seu esposo, aos seus filhos, a um professor, a um amigo que você não vê. Bom, eu encerro por aqui esse princípio da honra. E lembre-se que honrar é você engrandecer a pessoa, é você exaltar a pessoa, independente dos defeitos. Você foca nas qualidades.